Graça e paz. Amém. Hoje é amanhã. A palavra de Deus conosco. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Vamos ler juntos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos assistir o vídeo sobre nossa missão. Agora não. Só um minutinho. Tá. Eu saúdo a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Talvez eu seja o primeiro pastor coreano para nessa igreja, certo, né? Obrigado à igreja e a todos por me convidar para estar aqui. Hoje eu sou missionário coreano no Brasil e estou aqui para conversar sobre as experiências e orientações de Deus sobre missões e o reino de Deus. A minha família vive no Brasil há 3 anos e 10 meses e 15 dias, né? Meus filhos ainda são adolescentes, então em 3 anos eles se tornaram quase brasileiros. Meus filhos falam português muito melhor do que eu e se adaptaram bem à cultura brasileira. Eu e minha esposa não tivemos problemas em morar na Coreia, mas no Brasil eu tenho muitos problemas. Eu causei preocupação para minha família ainda. Não falo português tão bem assim, tanto a gramática quanto as palavras são totalmente novas para mim, tão diferente. Quando morava na Coreia, estudei inglês por um longo tempo, mas o português é muito mais difícil que o inglês, chinês, japonês, alemão. Olha só! Quando será que poderei ouvir, falar, ler, escrever em português naturalmente, como um brasileiro? Nem os brasileiros conseguem. Ainda, talvez não seja fácil, a menos que Deus faça um milagre em mim. Mas eu nunca vou desistir, porque eu sou um missionário no Brasil. Eu preciso conversar com vocês em português, não em coreano, né? Por favor. Vocês querem uma aula de coreano? Sim. Quer? Sim. Eu te amo. Em coreano, 사랑해요. Para seu lado. 사랑해요. 사랑해요. E
Deus te abençoe é 축복해요. Muito difícil, né? 축복해요. Duas palavras, saran해요 e 축복해요. De novo, fala. 사랑해요. 축복해요. certinho. Eu sou coreano. Eu fui influenciado à cultura e aos costumes coreanos por muito mais tempo. Por isso, penso que devo ainda viver muito tempo no Brasil para melhorar. É por isso que você deve ouvir em atenção minha pregação. Com atenção. O vídeo está bom. Sim. Caso contrário, você não entenderá o que estou dizendo. Entendeu? Você está pronto para se concentrar na minha pregação agora? Sim. Meu nome coreano é Jongpil. Sobrenome é Park Jongpil. Na Coreia, sobrenome aprende. Park Jongpil. Mas no Brasil, Jongpil Park. Mas você já conhece o nome brasileiro? Meu nome é Jeremias. Muitos amigos brasileiros chamam Jere. O Jere. Sim, eu tenho o nome Jeremias, um dos profetas. O nome da minha esposa é Jasmine. Ela é cirurgião geral. E o nome da minha filha é Letícia. E o nome do meu filho é Yosef. Você sabia que Jeremias é conhecido como o profeta chorando? É por isso que tenho muitas lágrimas. Na Coreia, os homens aprendem desde que não devem chorar. Mas tem muitas lágrimas. Talvez porque eu esteja bem empático. Eu realmente gosto de brasileiros, porque os brasileiros sabem expressar bem sentimentos bons e tristezas também. O povo coreano não é bom nisso. Somos ensinados a nos conter sem expressar coisas tristes e felizes. Portanto, da perspectiva de pessoas de outros países, os coreanos são muito tímidos. Eu pareço ser um pouco diferente dos coreanos normais. Eu gosto de abraços e beijos. Então, estou feliz por morar no Brasil. Minha esposa é muito coreana, então, quando ela veio ao Brasil, ela mostrou muita dificuldade quando outras pessoas vieram abraçá-la e beijar no rosto. Não quero, mas não.
Agora minha esposa também é quase brasileira. Nasci em 1974, em Seul, capital da Coreia. Minha família é presbiteriana de quinta gerações. O pai da minha avó foi batizado por um missionário americano e a partir de então toda a família acreditou em Jesus. Quando eu era jovem, ninguém da minha família me obrigou a ser pastor. Em vez disso, eles me apresentaram livros do contos de fadas personagens da Bíblia e histórias de missionários que vivem o caminho da fé. Eu li um livro sobre a vida do Dr. Albert Schweitzer quando eu tinha 9 anos. Ele era filho de um pastor luterano, tornou-se pastor luterano, um famoso organista e missionário na África. Ele se tornou médico para viver como missionário para a África. Na África, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 52, né? 1952. E eu queria viver como o Dr. Schweitzer. Quando adolescente, meu sonho era viver como pastor, ministro de louvor, médico e missionário. Mas uma grande tribulação veio a mim. Uma grande tribulação. Eu acredito que Deus me fez muito bem. Eu acredito. No entanto, quando Deus me enviou a essa terra, Ele me enviou sem um talento. O talento que faltou, o talento matemático. Quando eu cursava o ensino médio, a matemática se tornou uma barreira tão alta que eu não podia ultrapassar. Então, eu tive que desistir de ir para a faculdade de medicina e desistir do meu sonho de ser médico. Por isso, fiquei muito triste. Meu pai me fez uma pergunta quando entrei na faculdade na Coreia, seminário. Você ainda quer ser um missionário? É claro. Responde ao meu pai que seria um missionário. Então, meu pai me disse: filho, acho que uma medicina seria uma boa esposa de um missionário. Você não vai encontrar sua parceira no seminário. Estude medicina e encontre sua parceira. Talvez meu pai e minha mãe tenham orado pela Nora a partir de então. E 10 anos se passaram desde que ouvi meu pai. Eu já havia me formado na faculdade e trabalhava como evangelista em uma igreja. De fato, quando completei 29 anos, conheci
minha esposa no hospital evangélico onde ela trabalhava. Que milagre, né? Eu decidi ir para a faculdade de medicina, mas Deus não desistiu. Acredito que, no final, Ele preparou minha esposa para realizar meu sonho. Fiz um voto a Deus que seria missionária na África aos 9 anos de idade. Minha esposa prometeu a Deus em uma conferência missionária na Coreia de ir para a China como médica missionária. Quando estávamos casados, já sabíamos ambos que havíamos feito votos a Deus. Pensamos que logo que nos casássemos, poderíamos ser enviados como missionários. No entanto, o plano de Deus foi diferente, muito diferente. Nós queremos ir para onde? China. Eu servi mais 15 anos na igreja coreana, nas igrejas coreanas. Minha esposa tornou-se cirurgiã geral e trabalhou como diretora em um hospital missionário. Então, em 2015, conheci um pastor brasileiro na Coreia. Ele se formou no Seminário Teológico Presbiteriano na Coreia. E ele se casou com uma coreana. Ele voltou ao Brasil e serviu como pastor em São Paulo. O nome dele é Reverendo Breno. Naquela época, sua esposa Esther tinha câncer de mama e veio à Coreia para a cirurgia. E de acordo com o plano de Deus, ela fez a cirurgia com minha esposa. Então, encontramos o Reverendo Breno, que veio à Coreia para cuidar de sua esposa Esther. O Reverendo Breno é uma pessoa especial. Eu acho. Ele é brasileiro, mas ele fala coreano melhor do que eu. Que situação? Ele estudou teologia em coreano e teve 2 anos de experiência trabalhando em igreja coreana. Eu sou casado com uma mulher coreana, mas talvez preciso melhorar em coreano. No entanto, conhece uma estrangeiro que fala o coreano tão bem. Então, eu fiquei muito surpreso. Que isso? Ele fala bem do que eu em coreano. Eu contei a ele sobre meus sonhos. Eu disse a ele que fiz uma viagem missionária com minha esposa para Moçambique e África do Sul para ir a um missionário africano. Quando eu estava prestes a deixar a África com minha família, eu disse que não era fácil aprender português em Moçambique. Naquela época, o pastor Breno sugeriu para nós, ele disse, São Paulo é a melhor cidade para aprender português.
o Brasil ainda precisa de missionários. Depois de aprender português no Brasil, viva como missionários no Brasil ou como missionário na África. Eu ajudarei sua família. Se Deus quiser, quero ver a família de vocês lá no Brasil. Então, viajamos para São Paulo em fevereiro de 2016. Minha primeira viagem ao Brasil foi tão estranha para mim. Como eu não conseguia falar uma palavra em português, nunca estive no Brasil, mas foi tão confortável estar no Brasil. É estranho. Os brasileiros são muito mais amigáveis que os coreanos. E a comida brasileira era tão deliciosa. Na verdade, eu era considerado como uma pessoa estranha quando morava na Coreia. Os coreanos não gostam de abraços e beijos, mas eu gostava de abraçar e beijar as pessoas. Então, eu estou mais à vontade com a cultura brasileira do que com a cultura coreana. Às vezes, os brasileiros me dizem: você parece mais brasileiro do que nós. Ainda não falo bem português, mas eles me dizem isso. Eu e minha esposa, ao retornarmos à Coreia, após uma viagem de 10 dias ao Brasil e encerrarmos os nossos ministérios lá, e antes de vir para o Brasil, em novembro de 2016, minha esposa e eu nos formamos no curso de preparação missionária no Departamento de Missões Mundiais de nossa organização missionária, Igreja Presbiteriana Coreana. Lembrou-me do que minha esposa me contou quando recebe meu certificado de missão missionária. Minha esposa me disse isso. 3. Eu tenho 3 sonhos. Um é ser médica. E 2, tornar-me a esposa do pastor. E, finalmente, ser missionária. Ser médica, a esposa do pastor e ser missionária. Tornei-me pastor para ser missionário e estudei a educação cristã. Minha esposa Jasmine tornou-se cirurgiã para ser missionária. Meu Deus é maravilhoso. Nosso Deus é tão grande. Quando participei do seminário e do ministério na igreja coreana, fazia uma viagem missionária ao exterior todos os anos. Em muitos países viajei com muitos jovens e minha família para a Ásia, África, Oceania, ao mundo. Muitos desses rapazes se tornaram missionários
antes do que a minha família. Que pensamentos e sentimentos todos vocês tiveram ao ouvir a minha história, né? Não contei essa história para me gabar, me glório do fato de que Deus trabalhar através da minha família. Minha família vive na terra dos missionários, em nome dos missionários. O que você acha que a missão? O que é missão? Missão não é apenas construir prédios da igreja. Não é. Obviamente, ter um lugar no campo missionário é muito importante. Mas isso não é a coisa mais importante. Mais importante é que um missionário é um homem de Deus, vivendo o reino de Deus com o povo da terra. A igreja coreana ainda tem uma grande igreja presbiteriana. 7 das 10 igrejas protestantes do mundo estão na Coreia. A igreja presbiteriana, que tem mais crentes, também está na Coreia. Também, uma igreja presbiteriana com 300 mil membros. 300 mil membros. A igreja coreana ainda gasta muito dinheiro em missões. Infelizmente, muitas igrejas coreanas frequentemente pensam que o objetivo da missão é construir igreja, prédio. É por isso que usamos muitos dinheiros para construir igrejas no campo missionário. A igreja é uma reunião de cristãos. Só o prédio não é uma igreja. Construir uma igreja é construir uma comunidade cristã. O que significa? Muito mais, muito mais. Espero agora que a igreja coreana possa ver amplamente o alcance das missões maior. Jesus chamou Pedro como discípulo e disse: você será um pescador de homens. Onde você vai pegar as pessoas e usá-las? Pescar pessoas significa chamar para fazer incrédulos como discípulos de Cristo. Jesus chamou todos nós como pescadores. Vocês são pescadores de homens. Essa é a missão. A missão é nutrir os cristãos e expandir a comunidade de Cristo na terra. É permitir que o reino de Deus seja experimentado na terra. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem é o sujeito da missão? Você é missionário?
a igreja está enviando missionários? Você é um apoiador financeiro de missionários? Eu pensei que os missionários estariam sofrendo e se sacrificando no campo missionário. Talvez seja natural que os missionários sangram e suam. Contudo, a maior obra do missionário é ser testemunhar de Deus. Deus passa missões a si mesmo. Jesus veio à terra como o Filho de Deus e um missionário. É o que chamamos de encarnação. Portanto, nossa tarefa permanece como testemunha da obra missionária de Deus. O que posso fazer como missionário no Brasil por 3 anos é testemunhar a maravilhosa obra de Deus para mim, para nós. A missão é viver juntos em uma terra que precisa do Evangelho de Jesus. Quando comecei a falar, compartilhei com você as palavras do livro de Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que alegram, e chorai com os que choram. Quero que minha família e todos vocês estejam aqui. A missão não é ir longe, mas chorar com aquele que está chorando ao meu redor, alegrar-se com os alegres é compartilhar o reino de Deus com eles. Quero que minha família e todos vocês compartilhar a graça com o vizinho mais próximo. Quem é o seu próximo? Quem é mais próximo? De fato, o vizinho mais próximo é sua família. Seu marido, sua esposa, seus pais, você mesmo e os membros da sua igreja também. A missão é permanecer no lugar comum, ter amor com as pessoas e servir segundo o Evangelho. Queremos servir ao reino de Deus. Qual é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus significa apenas o reino dos céus, onde morremos, só apenas morremos. Minha esposa é não. O reino de Deus é o reino no qual o governo de Deus influencia. Nesse caso, o reino de Deus já chegou a essa terra.
Qual foi a primeira mensagem de Jesus proclamou quando veio a essa terra? Mateus, capítulo 4. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus veio a essa terra, o reino de Deus completa já havia sido proclamado. No entanto, disse que esse país é um país que ainda não está completa. Como você descreveu o reino de Deus na Bíblia hoje? A palavra de Deus para nós em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Sobre o que a Bíblia que acabei de ler, esse versículo é explicado pelo apóstolo Paulo sobre o reino de Deus. Qual é o reino de Deus? Existem 3 coisas que são necessárias para um país se estabelece é território, povo e soberania. Não há paz sem terra. Se não há povo, pode existir um país, mesmo se houver terra e povo, se não houver soberania. Esse país é chamado de colônia. O reino de Deus é um reino que existe quando Deus reina diretamente na terra do povo de Deus. A soberania e cidadania do povo de Deus não termina nessa terra. A soberania do povo de Deus é eterna. Portanto, não devemos deixar nossas vidas nessa terra para comer e beber. Todos nós morremos. Todos nós morremos. Então, não aposte nossas vidas em coisas que não são eternas. Devemos esperar por coisas que são eternas. Quando Deus governa toda a sua vida, o reino de Deus é criado dentro de você. A bênção dada àqueles que têm o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Espero que todos vocês hoje tenham a perfeição da justiça, paz e alegria que desfrutarão no Espírito Santo. Justiça, retidão, justiça, paz e alegria não existem nessa terra. Quem odiará e se oporá à justiça, paz e alegria? Todos desejam justiça, paz e alegria em suas vidas.
Nesse caso, confie você ao Espírito Santo, que o faz, confessa Jesus Cristo principalmente, independentemente das suas circunstâncias. Se você confessa Jesus como o principal, justiça, paz e alegria estirão dentro de você daquele momento em diante. Eu sou o testemunha dessa palavra. E meus colegas no meu lado são as testemunhas dessas palavras também. Amém? Vamos orar juntos. Deus, queremos mudar a vida, que buscarmos comer e beber nessa terra. Queremos desfrutar da justiça, paz e alegria que Espírito Santo nos dá todos os dias. É por isso que aceitamos Jesus Cristo, nosso governante e Salvador. Governe-nos. Espírito Santo, não vamos mais desperdicar nossas vidas em vão. E sejamos nós que seguíamos a verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já recebi 3 perguntas. Posso responder? Posso agora ou depois? Tá. Tá. Agora nós podemos assistir o vídeo. Volume mais um pouquinho alto, por favor. 성교사입니다. 이제는 상파울 중심부의 크라프란 마약촌이라고 하는 땅에 저희가 매주 주로 나와서 함께 지체를 위해서 식사를 나누고 정말 전하고 저희들이 할 수 있는 아주 작은 의료봉사까지 시키고 저희들 위해서 사역을 위해서 기도를 ainda precisamos da salvação de Jesus, que esta terra seja reino de Deus. Servir Senhor Jesus Cristo, porque o coração do Senhor sempre está servir essas pessoas, servir nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está triste. Por quê? Porque nossos pecados nos levam à morte.
A tua bênção, por favor. Ó Pai, nós somos impactados com o teu amor, mudando a nossa vida, os nossos pensamentos, nosso coração, que muitas vezes fica empedrificado. Ó Pai querido, amolece-nos, ó Deus, amolece o nosso coração, confronta o nosso comodismo, confronta, ó Pai, nós com a Tua Palavra, que nos desperta com o exemplo de Cristo, descendo do céu, vivendo como homem, padecendo pelos nossos pecados, sendo o nosso irmão mais velho, o grande missionário que veio dar sua vida para nos salvar. Mas também obrigado pelo despertamento missionário de homens e mulheres que deixam e deixaram sua terra para vir em nossa terra pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que também sejamos como esses, como exemplo para pregar o ano aceitável do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque hoje tivemos um despertamento para irmos e para recebermos missionários. Ó Pai querido, que a Tua graça seja sobre as nossas vidas e o Teu mover venha nos levar a pregar o ano aceitável do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Desejam desfrutar o reino de Deus e também querem viver o reino de Deus. Nossos lugares, de agora para sempre. Amém.